Em Brasília, a oposição deve resistir à aprovação da medida provisória que extingue o Fundo Soberano do Brasil. Instrumento de política econômica criado pelo então presidente Lula em 2008, o fundo funcionou como uma poupança para socorrer o país em emergências e crises financeiras como as de 2010 e 2016. A MP, que precisa ser analisada pelo Congresso, foi assinada por Michel Temer na segunda-feira. O Fundo Soberano, considerado um instrumento de defesa da economia brasileira, passou a ser alvo do atual governo a partir do impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Segundo o Palácio do Planalto, o Tesouro Nacional resgatou até hoje cerca de 3 bilhões de reais. A extinção do fundo, na medida provisória 830 de 2018, assinada por Michel Temer e que passou a vigorar nesta terça-feira, vai permitir o saque do restante, ou cerca de 23 bilhões. A ação foi criticada pelos partidos de oposição. Com o fim do Fundo Soberano, o Brasil perde o lastro fundamental construído ao longo desses anos para garantir a autonomia da economia brasileira em relação à especulação e o ataque de volatilidade dos grandes players mundiais. Por isso, assim como a privatização da Petrobras com a PSSA, com a tentativa de privatização da Eletrobras, a tentativa de reforma da Previdência, é mais uma ação deletéria desse governo que não tem legitimidade, além de ter feito golpe contra a democracia, faz o golpe contra o Estado brasileiro, contra o povo brasileiro. A medida provisória só se tornará lei em definitivo se o Congresso Nacional aprová-la em até 120 dias. A análise começa na Câmara dos Deputados e já pode ser incluída na pauta. Vamos trabalhar para derrotar, impedindo a tramitação, fazendo essa MP não sendo aprovada e perder sua validade no prazo de vigência dela. E essa resistência tem que se dar no espaço institucional, no parlamento, mas principalmente nas ruas. Um governo que retira os direitos de quem está na base da pirâmide, os mais pobres e a classe média, para garantir renda, dinheiro e poder para quem está no topo. É mais uma medida, repito, de um governo que quer entregar as riquezas nacionais da maneira mais rápida possível. Os deputados da oposição também citaram o avanço do governo Temer sobre os recursos do BNDES, cerca de 130 bilhões de reais de aportes adiantados pelo Tesouro Nacional no governo Dilma e que agora serão desvinculados e devolvidos aos cofres da União. Valores que deixarão de ser investidos em infraestrutura e fomento à indústria e comércio. As nossas empresas, o nosso patrimônio tem sido dilapidado para privilegiar as empresas internacionais e o capital financeiro. A ação no BNDES é exatamente nesse sentido. Tentar fortalecer os bancos privados, tentar fortalecer o mercado financeiro em detrimento de um banco que pode fomentar a economia brasileira e ajudar o nosso setor produtivo nacional a crescer e a competir internacionalmente.